Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu já vou começar fazendo uma pergunta. O que você acha sobre renda fixa em 2022? Vale a pena ou não vale a pena investir em renda fixa neste ano, ou quem sabe fazer investimentos em renda fixa olhando para os próximos períodos? Bom, eu tenho minha opinião a respeito disso, e se você quer saber um pouco mais a respeito da minha opinião, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos na questão de investimento, seja de renda fixa ou variável, digamos que existem algumas coisas que nos fazem tomar a decisão, né? Alguns fatos que acontecem, como por exemplo notícias, né? Notícias sobre o mercado financeiro, sobre a economia. Igual nós presenciamos aí quase todos os dias em jornais falando sobre o nosso cenário econômico e político e sobre as perspectivas para os próximos períodos, né? Onde em muitos momentos, não talvez agora, hoje, mas em momentos passados já mostraram resultados diferentes aí para quem investia já em renda fixa e para quem migrou para outros investimentos, como por exemplo para renda variável. Outro exemplo, né? Vamos dizer assim, do que aconteceu nesses últimos períodos aí, principalmente de pandemia, foi a migração de muitas pessoas aí da renda fixa para bolsa de valores, para compra, né, e venda de negociações ali na bolsa de valores durante os 2 últimos anos aí de pandemia. Isso mostra a preocupação que o investidor, mesmo que investindo aos poucos, tem em buscar melhores resultados. Mas outra coisa que também muitas pessoas às vezes não levam em consideração é os riscos que existem dentro do mercado variável, onde as pessoas muitas vezes não estão dispostas a se expor aos riscos e as possibilidades também de grandes ganhos que existem dentro do mercado variável. Para muitos investidores também a renda fixa em determinados períodos acabou sendo algo não tão rentável assim, vamos dizer, que não tem um grande retorno, mas que olhando para perspectiva, principalmente para a questão, por exemplo, do nosso cenário econômico, onde nós temos uma alta taxa de juros aí, IPCA a mais de 10% ao ano, taxa Selic também próximo, vários índices aí que são importantes para a tomada de decisões, não só para investimentos, mas para quando você também vai contrair empréstimos, financiamentos. Essas taxas influenciam diretamente em sua vida. Investir em renda fixa se torna também parte estratégica para quem investe, para quem quer ter resultados e sempre buscando a segurança, né? Porque investir em renda fixa, teoricamente, é sinônimo de segurança. É para quem não quer expor seu capital a riscos como, por exemplo, comprar ações de empresas e, né, não ter um preparo psicológico para ver os seus investimentos despencarem ali 10, 15% em um ano e quem sabe futuramente ele repor aquela perca e começar a dar resultado. Pois é mais ou menos assim que eu diria que funciona o mercado de renda variável, né? Tanto para fundos imobiliários quanto para ações, ou até mesmo para o mercado de criptomoedas, que é um mercado mais volátil ainda até do que o mercado de ações. Para muitas pessoas, eu não digo que está correto nem que está errado, eu acho que isso é algo que só cabe ao próprio investidor tomar como decisão, dispor ou não seus investimentos. Investir em renda fixa, somente em renda fixa, ainda se torna algo viável para muitas pessoas. Eu acredito que deve sim ter a diversificação entre investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável também. Falando até a respeito sobre isso também, eu tenho que dar um recado para você. Aí no primeiro link desse vídeo ou no comentário fixado, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro e principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento, seja ele renda fixa ou não. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garanta seu acesso, pois ele é gratuito. Dando continuidade à questão dos investimentos de renda fixa, né? Quando analisamos aí a perspectiva, né, o que os jornais falam, o que as notícias dizem a respeito do nosso cenário, olhando por exemplo para eleições, para todas as expectativas que existem aí para os próximos períodos para nós brasileiros, é uma perspectiva negacionista. O que acontece com o mercado financeiro olhando para essas perspectivas negacionistas? Eles elevam as taxas de juros, fica muito mais difícil as pessoas contraírem crédito no mercado, né? E da mesma forma as instituições também cederem crédito, uma vez que as taxas de juros aí sobre financiamentos e empréstimos continuam altíssimas. Então isso estimula muito menos o consumidor a buscar crédito na praça. E em consequência os juros se elevam, né? As taxas se elevam e as pessoas também deixam de buscar esses tipos de empréstimos e financiamentos e acabam migrando para algo mais atrativo, né? E em contrapartida também da questão, né, da taxa de juros em alta, existe também a questão que os investimentos de renda fixa se tornam mais atrativos também, porque a maioria desses investimentos são atrelados a essas taxas de juros. Por exemplo, a taxa Selic, igual quando você investe lá em um CDB de liquidez diária, se você investe em um tesouro Selic, todas as rentabilidades que ele
ele tem são em cima dessa taxa, né? Se a taxa aumenta, consequentemente a rentabilidade desse investimento também sobe junto. Da mesma forma, os investimentos que têm atrelagem ao IPCA, o IPCA sobe, esses rendimentos também vão ser mais atrativos, levando em consideração, é claro, o prazo atual, né? Olhando para o cenário de hoje que nós vemos aí da economia. Dentro desse mercado, desse mundo de investimentos de renda fixa, que são aí diversos, né? CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, Tesouro, até a própria poupança, querendo ou não, ainda é um investimento de renda fixa também. Todos esse conjunto aí, eles são divididos em duas partes, né? Existe a parte dos investimentos pré-fixados e os pós-fixados. Os pré-fixados são os investimentos que você já tem uma base, uma informação praticamente concreta de quanto você vai receber. Se você, por exemplo, vai investir em um CDB que vai te pagar, digamos que 10% ao ano, então no final de um ano, se o prazo de liquidez dele é de 12 meses, você vai receber o mesmo valor que você investiu, mais 10% garantidos ao ano lá no final, no vencimento daquele título. E existem os pós-fixados. Os pós-fixados, eles são um pouco diferentes. São investimentos onde você não tem, né? Você não tem a certeza de quanto você vai receber. É claro que o seu dinheiro não vai perder valor. Você não vai investir R$1.000 e vai receber R$700. Mas o seu resultado, né? O seu resultado positivo, eu diria, acima, ele fica indeterminado. Por quê? Porque as taxas de juros são quem vão determinar se esse investimento vai ter um bom resultado ou não. Se você, por exemplo, investe lá em um tesouro IPCA, e aí a taxa de IPCA, o IPCA hoje está em 10,75, alguma coisa por cento ao ano. Mas só que se você investe nesse título e daqui a 2-3 anos você ainda com seu dinheiro parado, esse título cai, né? Se essa taxa de juros cai, consequentemente a sua rentabilidade é menor. E aí seria a sua perca, digamos assim. Aí teria outros títulos com uma taxa mais atrativa e você estaria ali tendo a rentabilidade menor, porque você só poderia teoricamente resgatar lá no vencimento desse título. Então a questão de investir mesmo em renda fixa, existem, é claro, seus prós e contras. Isso não deixa isento os investimentos de renda fixa, diferente dos outros investimentos. Geralmente quem busca investimentos em renda variável, ele tem a visão a longo prazo e ele busca a longo prazo fazer sempre um balanceamento da carteira. Boas empresas, boas ações, seja pagadores de dividendos ou não, seja buscando a valorização ou não, ou quem sabe uma empresa que vai valorizar muito, que está sendo bem visada pelos investidores, são exemplos do que o longo prazo vai determinar para essa pessoa que investe em ações ou investe em fundos imobiliários para quem sabe montar uma carteira de aposentadoria. Olhando para o curto e médio prazo, tanto investimento de renda fixa e variáveis existem sim seus riscos. Na questão de perca, né, de dinheiro, igual acontece na renda variável, não acontece na renda fixa. Então é uma vantagem para quem não quer expor seu dinheiro ali ao mercado variável, criptomoedas, enfim, todos esses investimentos que você adquire ali através de corretoras negociando em bolsas ali como a B3, por exemplo, ou até em bolsas de valores do exterior, onde você também pode comprar ações lá. Os investimentos que eu diria que são mais, né, atrativos e que vão evitar com certeza que você não tenha um bom resultado, que você evite, né, perder algum resultado ali, algum rendimento bom, são os investimentos híbridos. Porque da mesma forma que existem os investimentos que você já sabe o quanto você vai receber lá no vencimento, ou os investimentos pós, que são aqueles que você não sabe, que vai ser de acordo com a variação de uma taxa, como por exemplo o IPCA, a Selic, ou até mesmo o IGPM, existem aqueles investimentos que são híbridos dentro dessa variação, né? É um investimento que ele vai ser tanto pré-fixado quanto pós-fixado. Vai estar lá, por exemplo, Tesouro IPCA 4,5% mais IPCA do período. Então ele é um investimento híbrido. Vai ter CDBs também emitido por algumas instituições que também vai ter essa possibilidade. São investimentos que você pode ter um resultado garantido e mais um variável. E aí você fica sempre corrigindo o seu dinheiro ali de acordo com, por exemplo, a inflação e ter a sua rentabilidade garantida. Um investimento que pague lá 5% ao ano. Então você tem 5% fixo, mais taxa Selic, por exemplo. Então é uma variável. Se a taxa Selic vai subir, você já tem seus 5% garantidos e mais uma rentabilidade variável ali acrescida também, né? Se a taxa vai subir e a perspectiva brasileira é que a taxa continue alta, pelo menos por mais uns 2 anos aí, eu diria até 3 anos, pode-se dizer. Depende muito do que vai acontecer nos próximos períodos aí pós-eleições, mas que a perspectiva brasileira não é uma perspectiva tão positiva. Isso é o que mostra os dados lá do próprio Copom, né? A análise dos analistas lá, perspectivas de juros e taxas de juros para os próximos períodos ainda continuam altas, e investir em investimentos que estão atrelados a essa questão, levando em consideração o curto prazo, né? 2 anos aí, 1 a 2 anos, ainda se torna viável. Mas para um prazo maior, o mais interessante seria, pelo menos na minha opinião, investir em investimentos
investimentos híbridos, que existe essa possibilidade, igual existem lá títulos do Tesouro que vão pagar títulos rendimentos fixos mais variáveis de acordo com o IPCA, ou Selic, e CDBs também que vão te dar a mesma rentabilidade. Então, se vai valer a pena ou não investir em renda fixa, eu diria que isso é uma opinião pessoal de cada um. Se você é um investidor que quer proteger e não quer expor seu patrimônio, vale a pena sim você fazer uma diversificação apenas em renda fixa, né? Adquirir, por exemplo, um título de um fundo de investimento em renda fixa, distribuir ali entre Tesouro, CDBs ou até mesmo LCIs, LCAs que são isentas ali de imposto de renda, também é uma boa, e assim você tem uma boa rentabilidade, não especificamente tendo que colocar o seu dinheiro lá, expor ao mercado variável, mas que também, se você fizer a mescla, né, você também colocar tanto investimentos em renda fixa quanto variáveis, também eu não diria que é errado, né? Quem sou eu para dizer se tá certo ou errado? Eu posso dizer das minhas escolhas, das escolhas suas, das escolhas de vocês que estão me assistindo. Eu só posso dizer que isso aí são coisas que cada um de nós devemos saber, né? Eu devo saber que tipo de investidor eu sou. Se eu sou um investidor conservador, eu vou sempre buscar proteger o meu patrimônio e, é claro, obter rendimentos da mesma forma. Se eu sou um investidor mais agressivo, um investidor que fica ali no meio termo, vamos dizer assim, eu já vou ter a disponibilidade de ingressar em novos investimentos e sempre estar buscando investir novos meios ali para diversificação, é claro. Sempre lembrando que diversificação também é importante para que tenhamos uma carteira com a rentabilidade equilibrada, né? E não sujeitamos os nossos investimentos ali a simplesmente um único só investimento, seja variável ou fixa, ou até mesmo de criptoativos, que também pode se dizer que é um investimento de renda variável. Mas o importante é sempre buscar a mescla ali, uma porcentagem, alocar uma porcentagem para cada investimento, e assim você sempre ao longo do tempo fazer um balanceamento ali, se você tem muito em renda variável, se você tem menos em renda fixa, e assim sempre buscando equilíbrio. Olhar para o futuro e dizer que dá para saber o resultado específico, principalmente olhando para renda variável, para o futuro, né? O nosso futuro daqui a 3, 4 anos é praticamente impossível, mas que dá para tentar se proteger da melhor forma possível, sim. Então eu acredito que renda fixa em 2022 ainda vale a pena, dependendo do seu objetivo, é claro. Objetivos que você que busca investir deve buscar também entender quais são os seus objetivos, né? Se é se proteger, se é buscar sempre ser conservador e etc. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que, se você não é inscrito do canal, que você se inscreva no canal, ative as suas notificações, compartilhe com seus amigos, comente aí, deixe seu comentário, né? Que tipo de investidor você é, se você busca conservar os seus investimentos ou se você é um investidor mais agressivo que gosta de um pouco mais de emoção. Deixe aí o seu comentário, que tipo de investidor você se considera ser. E é claro, lembrar também de deixar o seu gostei aí para que a plataforma, o YouTube, divulgue nosso canal para mais pessoas e ajudar o nosso canal a crescer também. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.